Fala galera, tudo bem? Bem-vindo aí a mais uma Premonição EAR 2 de 2023, né? Vamos então fazer aqueles exercícios tops que a gente costuma com a nossa experiência, sabendo que pode cair na prova, não é mesmo? Tá? Então vamos lá, vamos começar? São 24 questões, vou gravar em dois vídeos para não ficar muito pesado também, tá bom galera? Então vamos lá, essa questão aí tem física aí no meu canal, qualquer coisa se inscreva aí e você vai receber sempre algumas notificações e muitas ideias que possam estar surgindo também pensando já para o ano que vem, tá? Se inscreva no canal, dê um joinha, divulgue esse meu trabalho também para os seus colegas, tá certo? Esse é o objetivo, ajudá-los a você conquistar o seu sonho do militarismo, né? Vamos focar na aeronáutica, mas logo também nós vamos fazer sobre a SpaceX também, tudo bem? Estudando para a SpaceX, você também estará estudando para a EAR. A prova já está se equivalendo, tá? Primeira questão, galerinha, vamos que vamos. A NASA anunciou 2 novas missões de exploração de Vênus, o planeta com a superfície mais quente do sistema solar, na tentativa de entender melhor por que ele se tornou um lugar infernal, enquanto seu vizinho Terra se tornou habitável. Considerando-se que o raio médio da órbita de Vênus é igual a 72% do raio médio da órbita da Terra em torno do Sol, o período da órbita de Vênus em torno do Sol, em função do período da Terra TT, deve ser igual a... Galera, aí é gravitação universal, tá? Uma questão que costuma vir. Ainda mais agora com as letrinhas, né? A especialista, né? A aeronáutica está vindo também com essas ideias de você ter uma prova um pouco literal. Vai mexendo com letra, tá? Então, o que é isso aí, pessoal? Para você sempre, tá ligado? Essa tem a ver com a terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler, tá? Legal? E a terceira lei de Kepler, pessoal, o que diz? A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos, né? Terceirinha lei de Kepler, tá? Então vamos simplesmente analisar o seguinte com vocês, tá? Eu falo assim para a galerinha guardar. A terceira lei de Kepler, lembra? A gente fala o seguinte, são 3 leis de Kepler, essa é a terceira. Então eu falo que tinha muitos físicos na época que Kepler estava postulando, estudando as leis, e a gente falava que ninguém acreditava nelas, né? E eram 2 físicos, então fazia assim, ó, todos os dois riram das 3, t ao quadrado sobre r ao cubo é igual a t ao quadrado sobre r ao cubo, tá? Isso tem a ver, é uma constante, né? T é o período de revolução em torno do Sol e R é o raio médio da distância do planeta em torno do Sol. Como ele está relacionando aí Vênus com a Terra, né? Ele quer saber qual é a função do período da órbita de Vênus em relação à Terra. Vamos colocar V em Vênus, V, Vênus, e aqui TT, raio, Terra. Tudo bem? Tá certo? Então agora nós vamos jogar os valores que foram dados dessa questão, né? Tudo bem? Vamos colocar aqui então as relações, tá? Então, como ele quer saber o período de Vênus, vamos colocar aqui t ao quadrado de Vênus. Tudo bem? Ele falou que o raio de Vênus, olha lá, é 72% do raio da Terra em torno do Sol. Então, raio de Vênus, vou colocar aqui raio da Terra, né, vezes 72%, já pode colocar 0,72. Perfeito? O que? Ao cubo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Né? E depois aqui, t da Terra, t ao quadrado, Terra. Tá certo? Raio da Terra, raio da Terra. E nesse caso é cúbico. Tudo bem? Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos relacionar aqui. Vamos simplesmente colocar aqui ao redor. Fica... Vamos até já isolar, né, galera? Ele quer saber, né? Ele quer saber já o T de Vênus. Então vamos isolar. Fica T de Vênus ao quadrado é igual. Tudo bem? E aí você tem a relação, né? Fica como tá ao cubo, fica ali o que em cima? Fica raio da Terra ao cubo vezes 0,72 ao cubo vezes t da Terra ao quadrado. Eu apenas subi RT 0,72 ao cubo para cima, tá? Embaixo ficou RT ao cubo.
Tudo bem, galerinha? Tranquilo? Futuros combatentes, né? Vamos cortar aqui o raio da Terra ao cubo e vamos agora dar a resposta. T de Vênus é igual, né? Raiz quadrada. Fica o quê? Fica 0,72 ao cubo vezes T da Terra ao quadrado. Aí você começa a analisar as respostas, né? Por exemplo, você pode tirar o 0,72 da raiz, então fica T Vênus é igual 0,72, como é cúbico ali, né? Fica 3 dividido por 2. Tá? Você está extraindo a raiz, né? Vezes, né? Já o TT ao quadrado raiz, TT. Ei, galerinha, tudo bem? Então você tem aí a resposta final. T de Vênus, 0,72, 3 meios vezes TT. Ok? Tranquilo? Então você vem comigo aqui na alternativa sem medo de ser feliz. Alternativa certa, alternativa C. C de combatentes. Tudo bem? Tranquilo até agora aí? Nesse caso, a nossa primeira questão dessa premonição. Vamos lá, galera. Vamos para a segunda questão. A segunda questão envolve aí meia-vida, tempo de meia-vida. Um assunto que está, no caso, começando a cair na prova já há uns 3 anos, né? Já caiu alguma questão sobre modelo atômico, espectro eletromagnético. Quem sabe cai um tempo de meia-vida aí para vocês. Lembrando um pouco a química, né? Então vamos lá. Os pesticidas organoclorados foram amplamente empregados na agricultura. Contudo, em razão das suas elevadas toxicidades e persistências no meio ambiente, eles foram banidos. Considere a aplicação de 500 gramas de um pesticida organoclorado em uma cultura e que, em certas condições, o tempo de meia-vida do pesticida no solo seja de 5 anos. A massa do pesticida no decorrer de 35 anos será mais próxima de... Galera, aqui a gente sempre brinca com vocês, né? Vamos pensar assim, né? Vamos trocar aqui a cor da caneta. Então fica assim. Quando você analisa o tempo de meia-vida, a gente tem que analisar em mente, né, que seria o tempo na qual o material se reduz à metade, né, o decaimento dele. Então, 2 elevado a x, né, seria igual a m0 dividido por n. 2 X-Men é igual a um monstro dividido por um mutante. Agora guardei, né? 2 X-Men é igual a um monstro dividido por um mutante. O x seria o quê? As meias-vidas que ocorrem, tá? Os períodos, né, de meias-vidas. O M0 é a massa inicial e o M, no caso, seria a massa que ainda resta para ser desintegrada, tá bom? A massa que fica. Bom, no exercício foi dado o que para você? Foi dada a massa inicial. Sim, foi dada a massa inicial desse pesticida. Essa massa inicial é quanto? 500 gramas. Então, aqui eu estou organizando para vocês 500 gramas. Tá? Tudo bem? Foi dado também o quê? O tempo de meia-vida. Tá? Aí, também fora essa formulazinha, você pode falar assim, puxa vida, ó, tô expert. Tem que estar esperto, né? Tô expert. Ou também você pode falar, tia Xuxa pula. T igual a XP. Onde T seria, no caso, o tempo total de semidesintegrações. Já o X seria a evolução, né? Os períodos de meia-vida. E o P é a meia-vida, né? Então, nesse caso, o que foi dado? Foi dado o tempo de meia-vida. Então, foi dado o P. O P seria 5 anos. Quer dizer, a cada 5 anos, essa massa se reduz à metade. Tá bom, galera? Ele falou quanto de massa ainda resta, né? Quando o tempo total for quanto? 35 anos. Daqui a 35 anos, quanto que nós temos ainda de massa para ser desintegrada, ok? Então ele quer saber a massa restante. Tá bom, galera? Tudo bem? Estão acompanhando? Então agora o que você vai fazer? Bom, para você achar a massa, olha lá, para achar 2 X-Men é um monstro por um mutante, você tem que achar o X. E aí você sabe que tem o T e o P, vamos jogar ali? Então fica assim, T, 35 é igual X, você vai achar, e o P é 5. Então facilmente você vai ter 7 semidesintegrações. X é igual a 7. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, galerinha, vamos jogar agora no X-Men. Então fica 2 X-Men, então fica 2 elevado a 7, é igual, né? Aí você tem a massa inicial. Essa massa inicial foi dado 500, dividido
por m, que é a massa que ainda resta que ele quer, tá bom? Tudo bem? Então agora você vai ter a massa restante. Você vai, no caso, isolar ela, né? Vai ficar 500 dividido por 2 à sétima. Pessoal, 2 elevado à sétima, né? Seria 128. Tudo bem? Só você fazer essa continha com batentes. Então você vai ter um m igual 500 dividido por 128, aproximadamente 3,9, ou seja, ainda resta 3,9 para serem desintegradas. Tudo bem? Questão bem legalzinha, bem direta, né? Espero que você tenha entendido a alternativa certa aí. Alternativa A, galera. A de aluno, que você vai ser aluno do DAIAR logo logo. Tá bom? Tranquilo? Vamos então para a terceira questão. A terceira questão bem legal, né? Costuma cair na prova, empuxo, hidrostática, né? Quem sabe uma questão de empuxo, ou quem sabe uma questão de prensa hidráulica, né? Uma questão de Steven, né? Através de tubos comunicantes, né? Vamos lá, vamos uma questão bem legalzinha essa aí, ó. Número 3. Uma esfera oca de ferro de peso 7,8 newtons é colocada em água, ficando totalmente submersa e sujeita a um empuxo de 3 newtons. Desprezando o peso do ar contido no interior dessa esfera, ou seja, ele só está levando em consideração, realmente é uma esfera, né? No caso que tem ar lá dentro, mas é praticamente, se você está desprezando o peso do ar, então é uma esfera oca, né? Você só conta ali no caso como o peso total da substância ferro. Tá, considerando um G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e as massas específicas da água e do ferro, respectivamente iguais a 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico e 7,8 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, né? Por isso que o ferro desceu, né? Ele tem uma massa específica maior que a massa específica da água, a densidade. O volume da parte oca, ele quer o volume da parte oca. Galerinha, você está vendo aí que você tem aí o volume da esfera, é que tem tudo. Então presta atenção, o volume da esfera. Opa, mais uma vez, vamos então para cor branca. Volume da esfera. Se você analisar bem, o volume da esfera, o que você tem aí? Você tem o quê? Você tem um volume do ar, né? Tem ali no caso, contido, né? O volume da esfera, total, né? É o volume do ar que está contido ali, mais o volume da substância. Tudo bem? Entendeu que o volume total da esfera é o volume do ar, né? Que é da parte oca, né? Quando a gente fala parte oca, né? Que o ar que está ali, né? Vamos só colocar então para ficar mais fácil para vocês. Não precisa nem colocar o volume do ar. Vamos colocar aqui a parte oca, tá? Tudo bem? Então da parte oca, voca, tá? Então o que constitui o volume de uma bola? É o volume, no caso, do plástico, né? Da camada de borracha da bola, mais a camada da parte lá dentro do ar, que nesse caso ele falou aqui, considere no caso é a parte oca dessa esfera, tá? O peso do ar é desprezível, tá bom? Então o volume da esfera é o volume da parte oca mais o volume da substância. O que você tem que achar? O volume da esfera e o volume da substância. Por quê? Porque você isolando vai ficar assim, ó, o volume da parte oca, lá de dentro, voca, é igual volume da esfera menos o volume da substância. Subs. Tudo bem? Tá certo? Você tem que achar o volume da esfera e o volume da substância. Vamos analisar o lado do empuxo. Galera, empuxo é o quê? É igual o produto da densidade vezes a aceleração da gravidade vezes o volume. O volume, o quê? Do corpo que está imerso. Como ele está totalmente submerso, né? O volume, né, seria o volume imerso, mas todo o corpo está lá dentro, então seria o volume da própria esfera. Tudo bem? Então aqui você vai ter a densidade do líquido e o volume da esfera. Certo? O empuxo foi dado. Então você vai colocar 3 é igual a densidade do líquido foi dado? Foi dado que a água, né, 1 vezes 10 a terceira está no sistema internacional. Certo? Vezes a gravidade, que é 10. Vezes o volume da esfera. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Então, galera, o volume da esfera que você acha e vai te ajudar seria 3, né? Vamos colocar aqui uma divisãozinha, né? Seria 3 dividido por 1 vezes 10 a quarta. Né?
E aí você vai ter um volume da esfera igual 3 vezes 10 elevado a menos 4. Como você está trabalhando no sistema internacional, você tem metro cúbico. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Né? Você tem o volume da esfera já. Bom, já que você tem o volume da esfera, vamos analisar agora o que? Vamos analisar o volume da parte, o volume da substância. Tudo bem? E como é que você analisa a substância? A substância tem o quê? Ferro mais o ar. Como ele falou que o peso do ar é desprezível, então nós vamos agora para a substância. Ó. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Correto? Eu estou querendo achar agora o volume da substância para jogar depois aqui na formulazinha aqui, ó. Essa aqui é a formulazinha chave depois para a gente poder acabar o exercício, ó. Tá vendo? Ó, aqui. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu vou achar então o volume da substância? Bom, por exemplo, o peso. Foi dado ali o peso, foi substância, considere o peso do ar desprezível, o peso da substância do próprio ferro, que é 7,8. Então você vai colocar aqui 7,8. Sim, professor, tá bom. E a massa? Você sabe, galera, que massa é densidade vezes volume, não é? Densidade vezes volume. A densidade de quem? A densidade do ferro, da substância, né? E o volume ali no caso? Da substância. Tudo bem? Então fica ali 7,8. Então fica 7,8 é igual. Densidade da substância. Foi dado, galerinha, 7,8 vezes 10 a terceira. Tudo bem? Vezes o volume da substância, do ferro, né? Que nós vamos achar subs, certo? Vezes o G, que é 10. Tudo bem? Então você vai liberar para mim o volume dos subs, o volume dessas subs, o volume das subs. Você vai ter ali, né? Que cancelar 17 com 1,8 com 7,8. Isso aqui cancela, né? Vai sobrar o quê? 1 dividido por 10 elevado a menos 10 elevado à quarta potência, né? Tá multiplicando 10 dividindo, não é isso? Então você vai ter um volume da substância, você vai ter um volume final da substância igual, né, a 1 vezes 10 a menos 4. O que? Metro quadrado. Tudo bem, galera? Tranquilo? Sossegado? Achei o volume da substância? Como ele quer saber o volume da parte oca, eu vou agora na formulazinha que eu identifiquei para você lá em cima, né? O volume da parte oca, lá, é o volume da esfera, né, que nós achamos 3 vezes 10 elevado a menos 4, menos o volume da parte oca, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Então você vai ter o volume da parte oca, para finalizar, se for no sistema internacional, igual a 2 vezes 10 elevado a menos 4. O que? Metro cúbico. Professor, eu tenho um probleminha, não achei a resposta. Galera, você está vendo que ele quer que você transforme aí, você achou em metro cúbico, né? Porém, ele quer a resposta em que? Ele quer a resposta em centímetro cúbico. Né? Então, nesse caso, se for metro para centímetro, multiplico por 10 ao quadrado, que é 100, né? Então é 10 quadrado, 10 quadrado, 10 quadrado, que é cúbico, né? São 3 vezes. Então você vai multiplicar o metro cúbico para 10 elevado à sexta. Tudo bem? Então você precisa metro cúbico para centímetro cúbico, multiplica por 10 à sexta. Então nós vamos multiplicar, galerinha, multiplicar isso aqui vezes 10 elevado à sexta. Tudo bem? Então, para finalizar o exercício, nós temos então o volume da parte oca. Como você tem ali no caso, né, o número ali 2, 10 a menos 4, com 10 à sexta dá 10 ao quadrado, não dá? Quanto que é 2 vezes 10 ao quadrado? 100. 2 vezes 100, 200, galera. Então você tem a resposta 200 centímetros cúbicos. E aí você achou o volume da parte oca. Tudo bem? Bem legalzinha essa questão bacana para você, especialmente combatente, tá? Então a alternativa certa é novamente a de aluno. Espero que vocês estejam gostando e entendendo, tá bom? Vamos para a próxima questão, número 4.
questãozinha que envolve aí, no caso, qualidades fisiológicas do som, né? Nós vamos na parte da acústica, a parte da física que estuda o som. Vem comigo. 4. Analisa as afirmações a seguir. 2 instrumentos musicais diferentes são acionados e emitidos uma mesma nota musical. 2 instrumentos iguais estão emitindo uma mesma nota musical, porém com volumes, intensidades diferentes. 3. Um mesmo instrumento é utilizado para emitir 2 notas musicais diferentes. Legal. Bom, assinale a principal característica que difere cada um dos 2 sons emitidos. Ele quer saber a diferença que difere nas situações 1, 2 e 3, respectivamente. A. Frequência, comprimento de onda e amplitude. Timbre, amplitude e frequência. Amplitude, comprimento de onda e frequência. Amplitude, timbre e frequência. Galera, nós sabemos que nós temos 3 qualidades fisiológicas do som: altura, intensidade e timbre. Altura relaciona com frequência. Som alto, um som com frequência elevada. Som baixo, é um som grave de baixa frequência. Já a intensidade tem a ver com a amplitude, com o muque da onda, né? Então a amplitude seria quando você aumenta ou diminui o volume, né? Você está mexendo não com a altura do som, e sim com a intensidade, que tem a ver com a amplitude. Um som forte, um som fraco. Um som forte, um som fraco. Então quando alguém grita com você, né? Tá deixando com maior intensidade, tá deixando com mais volume, tá certo? Tá deixando ele forte. Então, quando você aumenta o controle da TV da sua casa, você está aumentando o volume, você está deixando o som forte. Quando você diminui, está deixando o som fraco. A gente pensa em falar alto e baixo, né? Tá errado. Alto e baixo tem a ver com a frequência. Já o timbre, que seria o terceiro, né? É altura, intensidade e timbre. O timbre é quando você emite através, né, numa mesma nota musical, numa mesma frequência, mas você simplesmente está emitindo num aparelho diferente, um violão e um violoncelo, por exemplo, um violão e um piano, uma guitarra e uma flauta, enfim, são instrumentos diferentes que você pode emitir com a mesma intensidade, né, e também você pode emitir com a mesma altura, com a mesma frequência, mas você consegue distinguir o som pelo timbre devido aos harmônicos diferentes, tá? O que eu falei para vocês é só para você ter uma ideia aqui. Vamos aqui o PowerPoint, para você ter uma ideia no meu canal. Às vezes eu mostro para vocês também relacionado a isso. Olha lá. Altura. A altura tem a ver com um som baixo e um som alto. Você está vendo nesse caso que nós temos mais ondulações no som agudo, mais frequência, né? Já em cima você tem um som grave, tá? Então a altura tem a ver com a frequência. Quando você tem a intensidade, você tem a ver com um som forte e um som fraco. Olha lá, um som forte, de baixo, amplitude, né? Você está aumentando o volume, né? Por exemplo, do controle da sua TV. Já você diminuindo o volume, está deixando o som fraco. Então a intensidade tem a ver com a amplitude. Já o timbre tem a ver com os harmônicos. Repare que o diapasão, flauta, voz e o violino tende a ter as mesmas repetições, tende a ter a mesma amplitude. Ou seja, são sons de mesma altura e de mesma amplitude, tá? De mesma intensidade, né? Então, nesse caso, o que você tem aí, né? Você tem apenas os harmônicos diferentes, né? Você tem os harmônicos, a harmonia é diferente para você diferenciar 2 sons de mesma altura e de mesma intensidade, tá? Tudo bem? Então, nesse caso, é o timbre. Então, fica dado o recado para vocês, né? Relacionado a essa ideia que eu falei, tá? Então nós vamos voltar. Oi, tudo bem? Vamos então voltar para os itens. Então vamos analisar comigo, galera. Item 1. Item 1, o que ele fala para você nesse item 1? Bom, o item 1, olha só. 2 instrumentos musicais diferentes. São instrumentos musicais diferentes, por exemplo, violão e piano. São acionados e emitem uma mesma nota musical. Então tende a ter a mesma frequência e a mesma amplitude. O que difere? 2 instrumentos diferentes emitindo amplitude e intensidade e altura igual. É o timbre, tá? Então ele quer saber qual é de cada 2 instrumentos, de cada alternativa, o que difere. Se você tem 2 instrumentos musicais diferentes emitindo a mesma nota, você só reconhece a diferença dos 2 pelo timbre. Então você, no caso, já sabe que o item 1, a diferença é devido ao timbre, tá? Bom, aí você já até matou a questão. Mas tudo bem, vamos para o número 2. O número 2, ele fala assim: 2 instrumentos iguais estão emitindo o mesmo instrumento agora. Então você não analisa mais o timbre.
estão emitindo uma mesma nota musical. Mesma nota musical, mesma frequência, né? Porém com volumes, ou seja, intensidades diferentes. O que difere então? É o volume. O que difere é a intensidade. E falou intensidade, falou amplitude, tá? Ele pode falar intensidade e também, aqui nesse caso, amplitude. Legal. Tudo bem? É o que difere esse mesmo instrumento, né? Desculpa, isso. Difere dois instrumentos iguais, emitindo, no caso, mesma nota, mesma frequência. Se são dois instrumentos iguais, não é pelo timbre. Se estão emitindo a mesma nota musical, mesma frequência, não é pela altura e nem pela frequência. Porém, com volumes e intensidades diferentes, é devido à amplitude, tá? A intensidade do som. Já a terceira, né? A terceira, ele fala o quê? Você tem o quê aqui? Um mesmo instrumento. Legal. É utilizado para emitir duas notas musicais diferentes. Dá uma sopradinha numa flauta doce. Ou no violão. Você tem o quê? Grossuras diferentes, você tem ali as notas diferentes, você tem a frequência diferente, tá? Então, nesse caso, o item 3, isso mostra que eu não toco violão, né? Então, o que difere, né, esse mesmo instrumento, com notas diferentes? Difere a sua frequência. Tá certo, galerinha? Então, vamos para a resposta. A alternativa certa, B de batalha. Vamos estudar, vamos conseguir aprovação, tá certo? Tudo bem? Vamos para o próximo. Número 5. O número 5, ele fala para você dos conceitos da luz, né? Será que a luz é uma onda ou partícula? Bem legal esse tipo de assunto, que deve cair na prova de domingo para vocês. Analise as proposições abaixo. A luz, em certas interações com a matéria, comporta-se como uma onda eletromagnética. Em outras interações, ela se comporta como partícula, como os fótons no efeito fotoelétrico. Galerinha, bem legal, né? Nós temos dois caráteres para a luz, devido a algumas épocas de estudo, começando com Newton, por exemplo. Newton falava, luz é partícula. Luz tem um caráter corpuscular, né? Aí, devido a Maxwell, a Thomas Young, né, as fendas duplas, de 1800, 1700 até 1800 e tanto, 1900, defendia o caráter ondulatório através da difração e interferência, onde ela contornava obstáculos. Partícula não deveria contornar obstáculos. E a experiência da fenda dupla. Isso caracterizava o caráter ondulatório, tá? E depois, através do efeito fotoelétrico, Einstein comprovando, né? O Einstein não foi o que descobriu o efeito fotoelétrico, né? Nesse caso, ele apenas com efeito fotoelétrico, ele defendeu o caráter, o quê? Corpuscular, massa expulsa massa, né? Fótons expulsando elétrons de uma chapa metálica. Então, nós temos aí uma ideia para você, tá? Então, o que eu falei para você, vamos aqui no PowerPoint, dar uma olhadinha, né? Só para você entender. Olha lá, vamos aqui. E você vê comigo. Olha lá, teoria corpuscular da luz. Esse é o efeito fotoelétrico. Repare que para você arrancar os elétrons, né, você tem que fazer uma incidência de fótons, né, de energia. Lembra? Energia é igual a H vezes F, constante de Planck, esse H. Devido a uma certa frequência, chamada frequência de corte, você consegue expulsar elétrons dessa camada aí, né, de metal. Só que depende da frequência, né? Quanto mais a frequência, mais a capacidade de você arrancar os elétrons, tá bom? Então você vai aumentando a sua energia cinética aí, tá? Esse é o efeito fotoelétrico, é o caráter corpuscular, defendido por Newton e depois comprovado por Einstein. Agora você tem aí a dupla fenda de Young. Aí no caso você está vendo aí, bonito aí na sua tela, você está vendo que a luz, né, se ela fosse um caráter, nesse caso aí, um caráter partícula, né, se fosse um corpúsculo, passaria nesse buraquinho em linha reta e ficava um clarão apenas do outro lado ali, são dois clarõezinhos que ia passar por esse buraquinho, mas não, ele via escuridão e clarão em várias ondas chegando, né? Você está vendo que está acontecendo o fenômeno da difração, né? Devido por Huygens, defendido, né? E você também está vendo aí, nesse caso, a interferência. Aonde você vê interferências construtivas, né? Ventre-ventre, por exemplo, né? Crista-crista, você vê o clarão. Onde você vê, tem interferência destrutiva, lá na tela, lá no lado direito, você tem aí a escuridão, tá? Então, como é que seria, se fosse corpúsculo, como é que seria clarão além desses buraquinhos? Tem vários clarões adjacentes lá do lado direito, tá?
Então, nesse caso, ele defendia, tá? Defendia o caráter ondulatório, né? E aí, no caso, você via esse clarão, escuridão, né? Defendido aí. Isso, deu um clarão, escuridão. Isso é o que está acontecendo naquela parede da direita ali, tá? Então, o que ele defendeu? Caráter ondulatório. Aí acontece a difração e interferência, tá bom? Então, via assim, ó. Olha como é que 2 buracos, mas você vê clarões também fora dos 2 buracos do lado direito e do lado esquerdo. Se fosse partícula, deveria defender apenas 2 clarões, tá? Tudo bem, galera? Tá certo? Então, só para dar uma ideia para vocês, né? Então, vamos voltar aqui. A minha aula, né, quando eu trabalho também, eu vou trabalhando mais no EAD também, você vai ver que também é uma aula bem legal, que tem a ver também com movimentos, você entende a física também, através de uns experimentos visuais, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos ver se está certo as alternativas? Já dei para você uma pincelada. Número 1. O número 1 fala assim: a luz em certas interações com a matéria comporta-se como uma onda eletromagnética, defendido por Young, por exemplo, fenda dupla. Em outras interações, ela se comporta como partícula, defendido por Einstein, através de fótons no efeito fotoelétrico. Perfeito, galerinha. Vou até escrever na mesma questão, ficou até bonitinho aqui. Então, o item 1 é verdadeiro. Tá certo? Vamos na próxima. A difração e a interferência são fenômenos que somente podem ser explicados satisfatoriamente por meio do comportamento ondulatório da luz, defendido por Thomas Young. Falei isso para vocês na explicação. Então, item 2, verdadeiro. Item 3. O efeito fotoelétrico somente pode ser explicado satisfatoriamente quando considerarmos a luz formada por partículas, ou seja, fótons, né? Legal, caráter corpuscular da luz, defendido por Albert Einstein, e o efeito fotoelétrico que ele analisou. Certinho, pessoal, tá tudo certo, hein? Vamos lá, 4. O efeito fotoelétrico é consequência do comportamento ondulatório? Não. O ondulatório não. Acabei de falar para você que o efeito ondulatório é o caráter da difração, interferência, experimentado na fenda dupla de Young, tá bom? Então, o item 4 é falso. Tá certo, galera? Tudo bem mesmo? E aí, o último ele fala assim, vai no espectro eletromagnético. Devido à alta frequência da luz violeta, o fóton violeta é mais energético do que o fóton vermelho. Legal. Fóton vermelho, fóton violeta, o que você tinha que saber, né? Você tem que saber o espectro eletromagnético, né? Relacionado aí, quando que você está enxergando algo aí, né? Quando você está vendo, né? Ou não. Então aqui você tem um espectro eletromagnético, eu coloco bastante na minha aula, né? Que vai desde o rádio à esquerda, com alto comprimento de onda e baixa frequência, até o raios gama, energia pura, com baixo comprimento de onda e alta frequência, né? Você está vendo que da esquerda para a direita vai aumentando a frequência e vai diminuindo o comprimento. E quando aumenta a frequência, aumenta a energia. Olha lá. Da esquerda para a direita, aumenta a energia, aumenta a frequência e diminui o comprimento de onda. Galerinha, ele falou sobre 2 ondas específicas, né? Ele falou para você sobre 2 radiações, né? 2 ondas eletromagnéticas específicas. Ele falou para você do vermelho e do violeta. Então, quem tem mais energia, quem tem mais fótons, quem tem mais frequência é o violeta, que está do lado da direita, né? O aspecto ali. Já o infravermelho está do lado da esquerda, galera, tem menor frequência. Então, o violeta tem mais energia, tem mais frequência. Tudo bem? Que está do lado da direita, tá? Tudo bem, galera? Então vamos voltar. Será que ele falou isso mesmo? Que o violeta tem mais energia, tem mais frequência? Vem comigo. Devido à alta frequência da luz violeta, o fóton violeta é mais energético que o fóton vermelho. It's correct? Certinho, galerinha. É só você pesquisar através do efeito fotoelétrico, tá? Nas minhas aulinhas eu até brinco com você, né? Para você guardar todos aqueles aspectos, tá bom? É só você assistir aí. Bom, então ficou o quê? Ficou o número correto 1, o 2, o 3 e o 5. 1, 2, 3 e 5. A alternativa certa é a alternativa D. Tudo bem, galera? Tá certinho? Vamos lá de novo, só recordar. 1, 2, 3 e 5. Tá ok? Vamos nessa pro próximo? Vem comigo. Agora você tem um cálculo aí, né? Você tem um MHS, né? Que ele fala para você sobre oscilações, tá bom? Então vamos lá. Considere o sistema massa-mola representado na figura abaixo. A massa de meio quilograma é deslocada de ΔX igual a 0,02 metros, para você depois começar a oscilar. Então foi dado a amplitude, tá, pessoal? É onde você tira o ponto de equilíbrio, x igual a 0, e coloca-se
onde você quer em relação a uma expansão e solta. Então ele vai oscilando entre 002, 0, menos 002, 0, 002, 0, menos 002 e vai indo aí, tá? Então foi dada a amplitude e a massa do sistema massa-mola. A partir da posição de equilíbrio e então liberada. Considerando-se que não há atrito entre a superfície em contato, ou seja, o sistema é conservativo, o bloco passa pela posição de equilíbrio com velocidade módulo 004 metros por segundo. E você sabe que nessa posição de equilíbrio a velocidade é máxima. A velocidade é máxima porque a mola nesse ponto não está nem expandida, nem comprimida, e ela está, nesse caso, com só energia cinética. Bom, então ele está perguntando a constante elástica da mola e a energia mecânica total do sistema. Vem comigo aqui bonitinho para você ver um sisteminha de massa-mola. Vamos nessa. Olha só. Legal, professor. A aulinha minha sempre tem isso aí, tá? Pessoal, se amarra. Bom, nesse caso você tem aí um sistema massa-mola. Repare quando ele vai da posição 0 para a posição A, ele chegando em A, ele para, né? E nesse caso, quando ele volta na posição 0, ele para, não, ele não para. Só eu parei, só para você dar uma olhada, mas no 0 ele passa rasante, não para nada, né? Ele para apenas no A e no menos A. Repare que na curva de baixo está mostrando para você o que acontece com a energia, né? A energia fica vermelha agora, lá, ó, quando ele passa no ponto 0. E a energia vermelha é só energia cinética. Então, nesse ponto de equilíbrio, só tem energia cinética. Já quando ele está entre 0 e A, ou entre 0 e menos A, ele tanto tem energia cinética, como tem energia potencial elástica, né? Porque a mola está ou comprimida ou expandida. Quando ele para no posição A e menos A, só tem energia elástica, tá bom, galera? Olha lá, que só fica totalmente azul para você agora e depois do outro lado, tá? Como ele me deu a dica que nós estamos no ponto de equilíbrio e a velocidade é tanto, então foi dado a energia cinética, ou melhor, só tem cinética no equilíbrio, tá? E ao lado em cima, pertinho de mim, hein, você tem como que está oscilando então. Repare que o vermelho está condizendo com você com a energia o quê? Cinética. Tá vendo que ele fica simplesmente zerada a energia no menos A e no mais A, porque o bloquinho para. Se não tem velocidade, não tem energia cinética. Mas ao mesmo tempo, quando a energia cinética é mínima, a energia potencial é máxima, porque a mola está totalmente comprimida, ou quase toda comprimida, ou toda expandida, né? Então você tem aí um gráfico simétrico, né? E você tem aí, quanto mais energia cinética, menos energia elástica. Porém, o que não muda? Que é constante. Sistema conservativo. Energia mecânica, que é a curva ali horizontal, tá? Ela é sempre constante, tá bom? Então, só recordando alguns conceitos para você, para que eu possa voltar aqui no exercício. Bom, primeiro ele quer saber a constante elástica da mola e a sua energia mecânica. Tá legal. Galerinha, vamos analisar no ponto que ele falou aí. Primeiro, ele falou ponto de equilíbrio. Nesse ponto aí de equilíbrio, que ponto que é, professor? É o ponto que está ali, ó. Nesse ponto de equilíbrio só tem o quê? Energia cinética, porque a mola não está nem expandida e nem comprimida. Nesse ponto de equilíbrio foi dada a velocidade. E a velocidade é quanto? 0,04 metros por segundo, tá? Além disso, você também tem a massa. A massa é igual a 0,5. Tudo bem? Estou analisando no ponto de equilíbrio. Galerinha, vimos bastante também na dinâmica, né? Sistema conservativo, a energia mecânica ela é constante. E o que é energia mecânica? A soma da energia potencial elástica mais a energia cinética. Porém, é ponto do equilíbrio. A mola não está nem expandindo e nem comprimindo. Então, especificamente, porque ele falou a palavra equilíbrio, você pode tascar aí que a energia potencial é 0. Tudo bem? Então, como ele quer saber, numa das perguntas, qual a energia mecânica total do sistema, a energia mecânica nesse momento de equilíbrio é a própria o quê? É a própria energia cinética. Nossa, professor, né? Com aquela velocidade? Sim. Então, e o que é energia cinética? É M vezes V ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Então aqui você vai achar a sua tão esperada e tão sonhada energia mecânica.
né? Eu militar, energia mecânica, eu militar. Então é só você jogar ali massa 0,5 já está no sistema internacional, né? Então fica ali 0,5 vezes a velocidade. 0,04, vamos colocar em notação científica, pessoal, 4 vezes 10 elevado a menos 2. Ao quê? Ao quadrado. Tudo bem? Só esticar um pouquinho mais aqui. Tudo bem? Bom, agora você tem embaixo dividido por 2, tá? Então nós temos então a nossa tão esperada eu militar, energia mecânica é igual. Bom, fazendo a continha, como é que fica em cima? Em cima vai ficar, bom, 0,5 sobre 2 dá 0,25, que também é conhecido como 1/4, né? Já 4 ao quadrado, 16, vezes 10 elevado a menos 4, tá bom? E então nós temos a tão esperada energia mecânica eu militar. Bom, quanto que você tem 0,25 é 1/4, 1/4 vezes 16 dá 4. Então ficaria 4 vezes 10 a menos 4, porque joules. Professor, mas ele não quer em joules, ele quer em milijoules. Ei, galerinha, tá ligado, hein? Quando tem mili, costuma cair às vezes na prova da aeronáutica, milijoules, mili tem que ser 10 a menos 3, é um submúltiplo, né? 10 a menos 3 joules. Então, galera, como é que fica aí? Você pode colocar assim, ó, energia mecânica é igual. O que 10 é menos 4? 10 elevado a menos 4. Aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 4. Não seria 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3 joules? Sim ou não? Sim. Então, para finalizar, você pode colocar aqui, ó, energia mecânica. Energia mecânica é igual. 4 vezes 10 é menos 1 é o quê? 0,4. Né? Sendo uma casa à esquerda. E o que é 10 elevado a menos 3? Mili. Então fica 0,4 vezes 10, 0,4 milijoules. Tudo bem? Tranquilo? Entendeu todos que isso aqui é milijoules. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Bom, agora ele quer saber quanto que vale a constante elástica da mola. Galera, aí você analisa comigo. Bom, se ele quer constante elástica da mola, vamos analisar agora. Ou você analisa, a palavra-chave é, ou você analisa o equilíbrio ou as próprias amplitudes. Então vamos pensar agora que nós estamos analisando quando você tem amplitude aí, ou no caso, a mola está totalmente ou parcialmente, mas no caso que ele tirou, né? Ele tirou do equilíbrio e dilatou 0,02, ou seja, deformou a mola. Então vamos analisar agora quando você tem nos extremos. Então, extremo, nos extremos, no extremo, ou seja, quando a mola está totalmente ali expandida ou comprimida, no extremo, você tem o quê? Você tem a posição A ou menos A. E nesse caso, a mola não para? O bloco não para? Para. Então o que só tem? Só energia potencial. Então, nos extremos, a energia mecânica é a própria energia potencial. Por quê? Porque a cinética é igual a zero. Enquanto no equilíbrio nós cortamos ali o EP, que está em amarelo, nos extremos não tem energia cinética, porque ele para. Então, só tem EP. Professor, e vamos continuar então, né? A energia mecânica que você não tem ali, não foi dado? Que é 0,4 milijoules. Só que você vai colocar em joules, tá? Então, você vai colocar, por exemplo, ali 4 vezes 10 a menos 4. 4 vezes 10 a menos 4, que eu achei, né? É igual. O que é energia potencial? Meio de K vezes amplitude ao quadrado, que seria o X ali no caso, tá? Delta X que foi dado. Tudo bem? Então agora, galerinha, é só você jogar ali. Vamos multiplicar em X ali, ó. 2 fica 8 vezes 10 elevado a menos 4 é igual. O K você vai querer vezes amplitude, que foi dado ali 0,02. Vamos deixar em notação científica 0,02, ou também conhecido como 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tudo bem até aqui? Sossegado? Vamos isolar então o K? Vamos. Isolando o K,
como é que fica ali? Fica em cima, 8 vezes 10 a menos 4. 8 vezes 10 elevado a menos 4. Embaixo, 2 ao quadrado, 4. Vezes 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Certinho? Certinho, professor. Bom, aí você tem o K. Você analisa comigo quanto que é o K. 10 a menos 4. Você cancela com 10 elevado a menos 4. Né? Então você tem um K ali de quanto? 2. 2 o quê? Sistema internacional. Newton por metro. Tudo bem, galera? E aí você termina a questão. Tá ok? Tá certo? Deu uma lembrada aí no MHS? Joia. Professor, e aí? E aí, no caso, você tem a resposta, né? 0,4 milijoules e 2, 0,4 e 2, 0,4 e 2, alternativa C, de combatente, né? Fique esperto também na prova, quando você tem a equação da elongação, né? Vamos tomar chá com os filhos do Walter, né? Também costuma cair, tá? Mas agora, quem sabe, na prova de domingo, se cair MHS, estou confiando no sistema massa-mola ou no pêndulo. Tá bom, galera? Vamos pro próximo. Próxima questão, uma questão bem interessante que envolve ondas, né? Vamos lamber ferida. Então vamos nessa. Duas pessoas estão paradas de frente à mesma distância de uma parede vertical, segurando cada uma a extremidade de uma corda elástica, que tem a outra extremidade fixa, né? Nessa parede, na posição horizontal e em repouso. Simultaneamente, essas pessoas começam a fazer essas cordas oscilarem. Olha a onda, olha a onda. Bom, em um mesmo intervalo de tempo, as duas cordas assumem as configurações mostradas nas figuras 1 e 2. Sendo V1 e V2 os módulos das velocidades de propagação das ondas nas cordas nas figuras 1 e 2, respectivamente, temos que ele quer saber a relação entre as velocidades de cada figura da onda. Show de bola. Então vamos analisar o seguinte. Primeira coisa que você tem que ficar esperto é: vamos lamber ferida. Só para você guardar a formulazinha. Ai, que nojo. Só para você guardar a fórmula, galera. Tá? Bom, nesse caso nós vamos ter que achar o quê? Relacionar o comprimento de onda, né? Através desse comprimento da corda, né? Que foi dado aí. E depois a frequência, tá? Vamos ver o seguinte. Você está esperto? Vamos analisar a figura 1. Figura 1, galera. Vem comigo. Na figura 1, o que nós temos? Vou começar a bagunçar ali o desenho, tá? Olha só, vem ali comigo. Na figura 1, vamos achar quanto lambda tem em função do comprimento, tá bom? Porque o comprimento é igual para os dois. Você lembra que o comprimento de onda é quando você completa uma fase, completa um ciclo? Vem comigo. Vamos analisar. Ó, eu vou riscar aqui, ó, vai ficar amarelinho. Começa o movimento. Tá vendo que ele já, simplesmente nesse amarelo, ele vai agora, se eu continuar, fazer novamente esse movimento? Então agora eu vou colocar outra cor. Opa! Também, tá vendo que ele vai começar a repetir novamente? Vou colocar então uma outra cor. Opa! Só que ele não conseguiu repetir, mas foi pela metade. Galera, se foi pela metade, daqui até aqui, eu sei que ele falou que vale L, né? Mas quanto de comprimento de onda nós temos? Seria cada corzinha amarela e verde é um lambda. Então fica lambda mais lambda. Como ali tem a metade, então você tem ali no caso metade do lambda. Então fica lambda mais lambda metade. Então nós temos quanto ali? Vocês estão espertos que eu estou falando? Tem 2,5 total, 2,5 de lambda. Tudo bem? Tranquilo? Então, professor, o que eu faço? Bom, primeiro nós já achamos então, né, que o L, que é o comprimento da corda, é 2,5 de lambda. Deixa aqui.
deixa aqui. Vamos analisar agora, porque de velocidade você tem que analisar o lambda e a frequência, né? Frequência, a frequência da corda 1. Frequência é igual. Galera, se você analisar frequência na realidade, você vê comigo nas aulas, que frequência é o número de ciclos dividido pelo intervalo de tempo. E ele falou que é o mesmo intervalo de tempo essas duas ondas, tá? Então, quantos ciclos nós temos formado relacionado à figura 1? Mesma ideia do comprimento de onda. Nós temos um ciclo, 2 ciclos e meio. Então, nesse caso aí, você tem um N igual a 2,5. Por que, professor? Eu não entendi. Ué, porque ele completou, né? A frequência é os picos, né? Mas também simplesmente relaciona proporcionalmente com o comprimento ali, né? Ali você tem 2,5 repetições. Tudo bem? Você tem 2 repetições e meia. Bom, então como é que fica o seu V1 dividido pelo tempo, né? Então fica frequência, fica igual. Frequência é igual. Então nesse caso fica 2, tortura. Fica 2,5 dividido pelo tempo. Tá. Então, só para repetir, lá em cima eu vou isolar o lambda. Quanto que é o lambda ali, professor, isolando ele? Lambda vai ficar o quê? Vai ficar L dividido por 2,5. Nossa, o senhor está muito confuso. Você vai ver que é facinho. Olha lá. Tá? Então você tem um lambda e tem um L. Então eu vou simplesmente aqui fazer você ficar esperto. Aqui e aqui. Tá? Deixa quieto. Vamos fazer a mesma coisa agora para a corda de número 2. Para a corda de número 2. E vamos analisar. Tá? Então vem comigo analisando a corda 2. Vamos analisar então o L de novo, né? Depois a gente com relação ao lambda, tá? Então nós vamos brincar de novo, ó. Lá vai eu, hein? Ridículo aqui, ó. Começa. Opa. Já vai começar a repetir o movimento, não vai? Então aí já é o lambda. Outro. Por que agora você começou embaixo? O outro está em concordância. Um está a fase para cima, a outra fase está para baixo. Estou de acordo com o desenho, tá? Mais uma. Agora estou faltando outras cores, mais uma. Opa, não vai começar a repetir de novo o movimento de descida? Vai. Mais uma. Vou colocar amarelinho de novo. Opa, certinho. Né? Então nós temos aí no caso quantos lambda aí, né? Chique. Olha só que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no desenho de cima. Ó, vou traçar aqui, ó, tudo isso, eu sei que tudo isso é o comprimento de onda, não é? Quantos lambda tem? Cada corzinha diferente é o lambda, lembra? Vai repetir o movimento? 1, 2, 3, 4, tá certo? Então aqui você tem 4 lambdas, tudo bem? Tranquilo? Então quanto que vai ser o seu L? O L, que é o tudo, né? É 4 lambda. Tudo bem? Tranquilo? Se você já quiser isolar, quanto que é o lambda? O lambda é L sobre 4. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo mesmo? Show. Agora, novamente, eu vou analisar a sua frequência. Frequência, mesma coisa, né? É N dividido por delta T, né? E aí, novamente, vamos ver esse N aí. Não é, professor? O N são repetições, né? Então, esse N aí, no caso, você tem 4. Chique, parabéns, você tem 4, né? Tá certo? E nesse caso, quanto que é a frequência, então? Frequência, né? É o número de repetições dividido pelo tempo, né? 4 dividido por delta T. Tá? Pela mesma razão que eu pedi para você guardar a primeira, vamos analisar agora os dados da segunda. Ok? Tá bom? Bom, como ele pediu qual é
a relação entre V1 e V2, ou V2 e V1, né? Vamos relacionar, tá certo? Por exemplo, V1, quanto que dá o V1? Vou colocar outra cor aqui. V1. V1, se você jogar na fórmula, V1 é igual. Vamos dar uma referida? Quanto que é o lambda? L dividido por 2,5. Tudo bem? Vezes a frequência. Tá? E quanto que é a frequência? A frequência é 2,5 dividido por ΔT. Nossa, professor. Ué, sim ou não? Substituir. Quanto que é o V1? O V1 vai dar o quê, professor? Você vai cortar o 2,5, né? O 2,5 vai desaparecer, vai morrer, certo? E aí você tem aqui quanto que é o V1 em função das letrinhas, tá? O V1 em função das letrinhas aí, você vai colocar para mim L dividido por ΔT. Deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Tá certo? Tudo bem? Você vai fazer a mesma coisa agora para o V2. V2 é igual lambda vezes F. Quanto que é o lambda? O lambda, professor, é L sobre 4. Então fica L dividido por 4. Chique. Vezes. E a frequência? 4 dividido por ΔT. Pela mesma razão, né? Aquela hora quem morreu foi o 2,5. Agora quem vai finalizar aqui vai ser o 4. O 4 dançou, professor. Dançou. Quanto que é o V2? V2. Nossa, professor, eu achei uma coisa interessante. Uma coisa bem interessante, professor. Eu achei que... Bom, V2 é L sobre ΔT. Dá uma olhadinha. Quanto que é o V1? L sobre ΔT. Quanto que é o V2? L sobre ΔT. Professor, os dois são iguais. Sim. V1 é igual a quanto? V1 é igual a V2, galera. Tudo bem? Show de bola! Bacaninha essa questão. E aí você, galera, sem medo de ser feliz, você vai na alternativa certa, A de aluno. Por enquanto, já já você vai ser militar. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá bem ferido então. Menos. Vamos pro próximo. Número 8. Os grandes aviões comerciais voam em altitudes onde o ar é rarefeito e a pressão atmosférica é baixa. Certinho, tudo bem. E aí, professor? Vamos nessa. Tá. No seu interior pressurizado, tá? Em a pressão igual à atmosfera na altitude de 2.000 metros. Perfeito. A figura mostra o gráfico da pressão atmosférica em função da altitude. Tá vendo ali? Tá. A intensidade da força em newtons a que fica submetida uma janela plana de vidro de 20 por 30 cm² na cabine de passageiros na altitude de 10.000 metros é mais próxima dele. Legalzinha essa questão, pessoal, que lembra bastante aí, né? O lado da nossa, da aeronáutica, né? Aviação, BCT, né? Então, vamos pensar assim, você tem uma janelinha aqui. Que linda a janela do avião, professor. Linda, eu sei. E nesse caso, você tem aqui o lado de dentro, que é o lado in, e o lado de fora da aeronave, que é o lado out. Muito lindo, né? Certo? Tudo bem? Bom, e aí o que você tem? Ele fala o seguinte, ele fala que a pressão, né? Quando você analisa ali, ó, tá, a figura mostra, olha lá, devido a isso, eles têm em seu interior pressurizado em uma pressão igual à pressão atmosférica na altitude de 2.000 metros. Vão no gráfico, galera, lá na altitude de 2.000 metros, tá aqui, ó. 2 metros, dá uma olhada aqui. Olha quanto que é a pressão. Então, isso aí vai ser o quê? A pressão interna. Tudo bem? Da aeronave. 80.000 Pascal. Praticamente aí, faltando mais uns 20.000 para chegar à pressão atmosférica, que é 100.000 Pascal, né? Mas dá para respirar, dá para ficar legal lá dentro. Então, galerinha, você tem a pressão in, que eu vou colocar a pressão 1, tá bom? Pressão 1. A pressão vai dar quanto? 80.000 Pascal, tá certo? Já ele fala para você qual vai ser a força que será exercida na janela se o avião tiver 10.000 metros de altura.
Vão no gráfico, vão no gráfico. 10 mil metros, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Certinho, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, que é aqui. 26 mil, tá certo? Então você vai ter uma força resultante, você vai ter pressões diferentes, né? Você está numa altitude lá, tá? Então vou colocar a pressão de fora, pressão out, pressão 2, vide tabela, tá? Muito legalzinha a questão e é fácil. 26 mil. 26 mil o quê? Pascal, Pascal, nada mal, Pascal, tá bom? Como ele quer saber a força que será exercida, né? Então você vai colocar força é pressão vezes área. Força é pá, força é pá, né? Na realidade, você vai achar aqui uma força resultante, né? Porque você tem aqui uma força devido ao lado interno e também você vai ter uma força devido ao lado externo. Tudo bem? Por isso você vai ter uma força resultante, tá? Então você vai ter aqui, por exemplo, F1 e você vai ter aqui o F2. Então você tem uma força resultante, tá? Claro que com a pressão em 1 é maior, o F1 é maior que F2, tá bom? Então você vai colocar aqui pressão, né? A diferença de pressão, então, fica força resultante, a variação da força, né? É força exercida na parede, é igual variação da pressão dividido pela área, tá? Então, variação da força, ele vai querer saber essa força aqui, é igual. Variação de pressão, você vai colocar 80 mil menos 26 mil. Vou chamar a atenção para os senhores da área. Embora, ele falou nesse caso, você tem uma janela plana de vidro de 20 por 30. Então, você vai ter a área, né? É base vezes altura. A minha janelinha parece meio ondulada, né? Bom, mas vamos lá. Área. Se você fizer a continha, fica 20 vezes 30. Mas você vai achar, então, aqui uma área de 600, só que é 600 o quê? Centímetro quadrado, galera. Só que você está trabalhando semi-tracional, né? Ele quer a resposta, aí você vai usando 10 mil metros, ele quer saber, você está vendo que a pressão está condizente com a altura em metros? Então tem que ser metro quadrado, tá? E aí o que você faz? Mais uma vez, aquela regrinha básica, né? Você quando tem centímetro para metros, você lembra que você divide por 100? Ou multiplica por 10 elevado a menos 2? Só que está ao quadrado. Então você vai multiplicar por 10 elevado a menos 4. Tá? Então você vai ter uma área aqui de quanto? Galerinha, 600 é 6 vezes 10 ao quadrado. Então fica 6 vezes 10 ao quadrado multiplicado por 10 elevado a menos 4. Tudo bem? Então você vai ter uma área aqui de 6 vezes 10 elevado a menos 2. Cuidado com as nossas unidades na especialista, né? Tá bom? Então você vai jogar aqui. Vezes 6 vezes 10 a menos 2. O que faltou? Tá bom? E aí você vai ter uma variação da força aqui, ó. Força resultante aqui, né? Na janela vai ser igual. Pessoal, 80 mil menos 26 mil vai dar 54 mil. Perfeito? 54 mil. Então fica 54 mil. 54 vezes 10 é a terceira, né, pessoal? Tá bom? Vezes 6 vezes 10 elevado a menos 2. Essa continha aqui, você vai fazer a conta, vai ficar o quê? Professor, vai dar 54 vezes 6. Vai dar 320, professor. Então vai 320, 10 a terceira com 10 a menos 2, dá 10 a primeira. Ou seja, para terminar, nós temos uma força de quanto? 3.200 newtons, que está sendo ali colocado na janela, tá? Devido à diferença de pressão, tá? Como ele quer a resposta aí, né? Na realidade, 54 vezes 6 dá 320. É 320, né? Mandou isso mesmo. Tá ok, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? 54, né? Certinho, né, pessoal? Certinho, pessoal, certinho. Não. Tá
Tá bom? Então você tem a alternativa correta, a alternativa sem medo D. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos para a próxima. Bom, o aproveitamento da luz solar, né? O aproveitamento da luz solar como fonte de energia renovável tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das aplicações é o aquecimento de água, cuja densidade, a massa específica, é 1 kg por litro, para uso residencial. Em um local, a intensidade da radiação solar é efetivamente captada por um painel solar com área de 1 metro quadrado. É de 0,03 kW/m². O valor do calor específico sensível da água é igual a 4,2 kJ kg/grau Celsius. Nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água de 20 graus Celsius até 70? Bem legal. Então vamos chamar o Sol. Ô Sol, vê se não esquece, minha adrenalina, preciso de você aqui. O Sol tá aqui, galera. Tudo bem? E o que nós temos aqui? Nós temos então aqui uma placa. Uma placa que está recebendo a radiação do Sol. Tudo bem, pessoal? Certinho, galera? Tá? Bom, aí é claro que isso aqui tem uma certa área, ó, né, de captação, tá bom? Então vamos lá. Foi dado o quê? Foi dada essa área, professor? Essa área desse painel aí é 1 metro quadrado. Ótimo. O que mais foi dado, professor? Também foi dado a intensidade da radiação. Foi dado I. Repare que esse I, a unidade vai nos ajudar, ó, a destrinchar. Ó, 0,03 quilowatts por metro quadrado. Professor, eu já posso falar então que a intensidade solar, como também nós vemos em luz, em som, né, em energia, é quilowatts, então é potência dividido pela área. Ó, que legal. Fica aqui para você não esquecer, tá bom? Que é watts por metro quadrado. Tá. E foi dado aí, foi dado também a densidade, né? Tô pegando os dados, galera. Ó. Foi dada a densidade, né? Massa específica aí é 1 kg por litro. Quer dizer que a cada litro você tem uma massa de 1 kg, tá? Ele falou também que a variação de temperatura ele quer aquecer a água de 20 até 70. Então seria a temperatura final 70 menos 20. Estou preparando para vocês depois jogar no conceito lá. Delta T igual a quanto? 50. Tá certo, galerinha? Tudo bem? Tá. Foi dado também o Czinho, calor específico, sensível da água, né? Galera, ele foi bonzinho, que ele vai, a unidade vai nos ajudar agora. Ó. Kilojoules por quilograma grau Celsius. Tá? Tudo bem? Tá legal. Bom, eu acho que... ele falou que para aquecer 1 litro de água. Então foi dado o volume. Galerinha, direto, se ele fala que a densidade é 1 kg por litro, quer dizer que a cada litro tem de massa 1 kg, né? Então, direto, se o volume é 1 litro, você já pode colocar aqui direto, sem medo. Se água, né? 1 kg por litro. Então, a massa é quanto? 1 kg. Tudo bem? Você tem todos esses dados. Galera, ele quer saber então o time, né? Quanto tempo para aquecer isso? 1 litro d'água. Bom, pessoal, como é que nós vamos pensar? Primeiro, potência térmica, né? Potência é energia sobre ΔT. Como aqui tem a ver com aquecimento de água, que macete, né? Então fica Q sobre ΔT. Pronto. Professor, o que né, MC ΔT é? Então vamos achar já, calma. Olha só, I não é P sobre A? É. Então quanto foi dada a intensidade aqui? Ó? 0,03. Então fica 0,03 é igual potência dividido pela área. Galera, a área é 1. Então a potência é o próprio 0,03, né? 0,03. O que? Kilowatts. Professor, tem que passar para watts. Aí que tá a pegadinha, não precisa. Vamos ver? Vamos jogar lá agora? Então, no lugar da potência, 0,
0,03 é igual. Letra feia, né? Mas vamos lá, quadrinho não é fácil, não vou aprender. Que macete? M, C, delta T. E aqui delta Tzinho. Tá bom? Repete. 0,03. 0,03 é igual. Galera, como você está usando ali kilowatts, né? Nesse caso, olha só como é que está o Czinho. Kilojoule. Amei. Kilowatts, kilojoule. Certinho. Porque se você passar para watts, você vai ter que passar depois o kilojoules para joule. Você vai multiplicar a esquerda por 1000 e vai multiplicar a direita por 1000. Não precisa. Então usa kilowatts mesmo. Massa. 1 quilograma. Sim, vamos colocar 1 aqui. Vezes Czinho, 4,2. Ó que lindo. Vezes variação de temperatura, 50. Dividido por ΔT. Tá? Vou fazer aqui ó, o canto embaixo aqui, o denunciado, tá? Vou pular lá que ficou muito pequenininho para eu fazer. Bom, multiplicando em x fica quanto? 0,03 vezes ΔT é igual 50 vezes 4,2 dá 210. Pode fazer aí. Então, galerinha, o ΔT vai ficar 210 dividido por 0,03. E não é que essa continha dá exato? ΔT, para finalizar e você ser feliz, 7.000. 7.000 o quê? 7.000 segundos, né? Praticamente aí 3.600 é uma hora, né? Dá 2 horas e pouca. Tá bom, galera? Tranquilo? Gostou? Chique essa questão de painel solar, né? Bastante utilizada nos dias atuais. Bolei para você essa questão. Alternativa D. Vou sair um pouquinho só pegar uma água aqui, galerinha. Pera aí, vou voltar em 10 segundos. Tudo bem? A minha aguinha aqui. Tá certo? Vamos pro próximo? Dá uma olhada lá. 10. Vamos fazer um da mecânica agora, dinâmica, né? Vamos lá. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L igual a 1,25 metros, que suporta uma esfera de massa igual a 0,5 kg na sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto, conforme ilustra a figura abaixo. Quando o pêndulo oscila, a esfera de massa M executa um movimento circular uniforme num plano horizontal, e o ângulo que o fio forma com a vertical é de 60 graus. Pode-se afirmar que a intensidade da força que traciona o fio e o módulo da velocidade angular da esfera valem respectivamente cada um parecido a uns 3 anos atrás na prova da IAR. E a prova da IAR às vezes começa a repetir um exercício e tal. Legal esse tipo de questão, tá? Se for necessário, utilize seno de 60 0,87 e cosseno de 60 0,5, tá? Galera, a primeira coisa que você pode fazer, que fica fácil para você entender, é você pegar a esfera, né? E vamos colocar as forças que agem nela. Aí vai ficar lindo. Tá? Você tem a esfera aqui, tá certo? Bom, lembra que a atração sempre puxa. Né? A atração sempre puxa. Se a atração sempre puxa, aqui nós temos atração. Tá? Então você tem aqui a tração no fio. Tá bom? T de tração. Ao mesmo tempo, também você tem um peso, né? Você tem o peso da esfera. Vamos então colocar aqui P de peso. Vou colocar já em módulo, tá? Nesse caso, quando você faz assim, se você pensar aí, você tem essas forças que agem, né? Agora, se você pensar em colocar uma decomposição, sim, galera, vamos decompor aqui, ó. Aqui nós temos o eixo Y
e o eixo X, né? Tá certo? Então, nesse caso aqui, se você decompor, caso você queira, né? Você tem a decomposição da tração aqui, ó. Então, galera, eu posso chamar aqui, nessa decomposição, você tem aqui o seu TY, tá certo? Ó, TY, deixa aqui, tá bom? E você tem agora aqui o seu TX. Professor, por que com isso? Para você enxergar o seguinte, né? Você tem aqui uma força que aponta para o centro. Essa é a força centrípeta. Então, o TX é a força centrípeta, né? E o TY, nesse caso, o movimento, no caso, ele fica ali no plano, né? Ele nem sobe nem desce mais, o TY é igual ao peso, tá? Você tá vendo que o θ tá ali, ó? O θ tá aqui, não tá? Ó? Não foi dado o θ aqui para você? Foi. Esse θ aqui é o mesmo desse? Alternos internos? Sim, professor. Então, vamos ver o seguinte, vamos analisar os dois eixos. Primeiro, eixo Y. O que você tira para mim de proveito desse eixo Y? Bom, está em equilíbrio, não tá, professor? Tá, porque o corpinho, nos casos, está oscilando no plano horizontal, não tá? Tá. Então, no eixo Y, o que você pode fazer para mim? Você pode colocar assim, ó. P é igual a quem? P é igual a TY. Certinho? Show de bola, tá? Tudo bem? Tranquilo. Tá. O peso você não tem? Tenho, professor. Eu tenho o peso, né? Então, nesse caso, né, ele quer saber quanto que vale a tração, né? Uma das perguntas é a tração. Então, o peso é M vezes G, não é? É. A massa não é 0,5? É. O G não é 10? Posso colocar direto 50? 50, tá, professor. 50 é igual. O que é o TY, né? Aí é aquela brincadeirinha nossa, né? TY, você vai com ou sem o ângulo, né? TY, você pega aqui, vai isso aqui, ó. Isso! Você vem pra cá, vai? Então você não aperta ele? Então é T cosseno, tá bom? Então fica T vezes cosseno de θ. Pronto, galerinha, tá? E esse θ ele falou que é 60 graus. Tudo bem? Então vai ficar 50, 50, 50 é igual T vezes cosseno de 60. Que dá quanto, se você analisar ali? Ah, professor, o peso, né, galerinha? O peso é 0,5 vezes 10, né? 0,5 vezes 10, que é M vezes G, o peso é 5, tá? O peso não é 50, não. Tudo bem, galerinha? Já corrigi, tá bom? 5, tá? Tudo bem? Peso é M vezes G, 0,5 vezes 10. Bom, aí no caso, vou apagar aqui também. Aqui tá errado. Aqui é 5. Então fica 5 é igual a T vezes quanto? Cosseno de 60, que é 0,5. E aí, galera, quanto que é 5 dividido por 0,5? É a mesma coisa que você ter um número e dividir pela metade, né? Se você tem um número e dividir pela metade, você tem o dobro do número. Então fica 5 dividido por 0,5. E você vai ter uma tração de 10 newtons. Tudo bem, bem, bem? Tem certeza? Entenderam? Tá ok? Opa, alternativa A ou B. Bom, ele quer agora, pessoal, a velocidade angular. A velocidade angular, eu vou estudar o eixo X. No eixo X, o que nós temos aí? Nós temos o TX, que é a força resultante, né? Que está apontando para lá, que vai fazer sempre ele fazendo esse movimento, que faz o papel da centrípeta, né? Então, você sabe que no conceito nosso, que eu sempre escrevo, somatório... Opa, desculpa. Deixa eu só colocar aqui. Vamos lá, eixo X, né? Eixo X. A gente sempre fala assim, quando você analisa o movimento circular. A força resultante centrípeta é igual ao somatório das forças que convergem menos o somatório das forças que divergem. Pessoal, só tem força que converge para o centro. Porque isso aqui tem de fazer isso, não tem? Tem de fazer esse movimento? Sim, não tem nem nada que diverge, não tem nada à esquerda do TX, né? Então, a força que diverge, não há nenhuma. Pode sair fora.
E quem é a força resultante centrípeta? Existe uma formulazinha, galera. M vezes V ao quadrado dividido pelo raio. Certo? E quem que é a força que converge? É o TX. Então deixa aqui. Certo? Tudo bem? Tudo bem, bem, bem? Então vamos lá. Tô animando, hein? Pessoal, vamos fazer umas mudanças aqui. Quer ver? Velocidade é ômega R. Por que você fez isso? Porque ele quer velocidade angular agora. Então, se eu substituir, fica M vezes V ao quadrado, ômega ao quadrado, vezes R ao quadrado. Dividido pelo raio. Tudo bem, bem, bem. Certo? É igual a TY. Quem é o TY? É T vezes... Agora dá uma olhadinha lá. Você está agora... Desculpa, o TX, né? O TX, quem é o TX? Você está aqui, ó. TX, ó. Você está aqui. Você vai para cá, ó. Você vai sem o ângulo, né? Então, TX, seno. Seno de quanto? De 60. Professor, vamos dar uma mexida um pouco melhor ali. Fica quem? Se você analisar bem, fica M vezes ômega. Nem sei porque eu coloquei. Eu vou cortar o R, né? Então fica lá M vezes ômega ao quadrado vezes R é igual. O T você não tem? Então fica 10 vezes seno de 60, que é quanto? 0,87. Bom, vamos lá. A massa você tem? Tem, professor. Que é 0,5. Bom. Então fica 0,5 vezes ômega ao quadrado vezes. Danger. Problema à vista, você não tem o raio. Você não tem o raio, né? Não tem. Dá uma olhadinha no desenho. Professor, assim fica complicado. Dê uma olhadinha no desenho, galera. Dê uma olhadinha no desenho. Vamos fechar aqui. Quer ver? Vamos fechar aqui. Um triângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, o raio não é esse elo aqui, não é o amarelo? R. Nossa, ficou muito feia a cor. Tá bom, você não enxergou nada ali, né? Nem eu. Vamos colocar em azul. Colocar em vermelho. Vai colocar em vermelho. R. Certo? Olha o que você tem. Você tem um triângulo ali, não tem? Tem. Então, você pode dar o R em função do L que você tem. O que você tem, então, ali no triângulo ali? Você tem cateto oposto ao ângulo e você tem hipotenusa. Então, fica seno de 60, seno de 60 graus é igual. Você vai colocar ali cateto oposto, R, dividido pela hipotenusa, L, que você tem. Que chique, questão chique, hein? Então fica R igual. Quem é o L? O L seria 1,25. 1,25 vezes seno de 60, que dá quanto? 0,87. Meu Deus, muito grande. Deixa aí, tá? Bom, se você quiser, você está vendo que tem 0,87 de um lado, 0,87 do outro ali? Você substitui. Olha lá, lembra que eu parei ali, ó? O R fica então aqui, ó. 1,25 vezes 0,87 é igual, tá bom? Tá acompanhando? 10 vezes 0,87. Nossa! Tudo bem? Vai ficando fácil, galera. Você vai começar a cortar, ó. Vamos simplificar quem aqui? Vamos simplificar aqui. Vamos simplificar 0,87 com 0,87. Tá? 0,5, né? Ó, você pode cortar aqui, ó. Eu tô enxergando, gente, né? 0,5, ó, com 10. Certo? Tudo bem? Então você vai ter ali 20. Tranquilo? Tá?
Então você vai achar a resposta, não fique com receio. Você vai ter lá ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado é igual. Pessoal, fica 20 dividido por 1,25. Professor, quanto que vai dar essa continha aí? Tô com medo. Pelo amor de Deus, gente. 16. Você não quer ômega? Raiz de 16, galera. Ômega é igual 4 radianos por segundo. Oh, que lindo. Tudo bem, galerinha? Então você tem a resposta, 10 newtons e 4 radianos por segundo. Muito bacana a questão. Alternativa A, de aluno. Aluno da EEAR. Logo, logo. Beleza, galerinha? Tranquilo? Show de bola. Next. 11. Pensa um pouco aí, só que no caso tem campo elétrico. A imagem mostra um pêndulo simples constituído por uma massa metálica de 10 gramas, eletrizada com carga 5 microcoulomb e um fio com 50 centímetros de comprimento. O pêndulo é posto a oscilar com pequena amplitude. O pêndulo é posto a oscilar com pequena amplitude entre duas placas planas eletrizadas paralelas e extensas, no interior das quais há um campo elétrico uniforme de 4 kN por coulomb. Tá? Ele está perguntando, faltou no caso a perguntinha, né? Mas vai estar na descrição do vídeo, vai estar essa questão lá. Ele está perguntando assim, ó, desconsiderando qualquer forma de atrito e as interações da natureza gravitacional, não tem natureza gravitacional, não tem gravidade ali, tá? Você desconsidera as forças gravitacionais. Podemos afirmar que o período de oscilação, então você tem a resposta aí, tá? Então, só faltou esse dizer, mas está aí, depois que você analisar no meu canal, tem aí o exercício prontinho em PDF, tem essa pergunta, tá? Ele quer saber quanto que vale o período desse pêndulo, tudo bem? Período. Tá bom, professor, como é que eu vou guardar mesmo? Olha, galerinha, quando você fala pêndulo simples, né, tem um período para você guardar. Então, você vai na casa do Walter e o Walter começa a falar para você também da plantação de mandioca que ele tem. Tá? Então, ele fala que tem algumas pimentadas. Então, você quer quantas? Todas as duas pimentadas, enraizadas, lindas e gostosas, mandioquinhas crocantes. Essa é a formulazinha do período de um pêndulo simples, de pequena amplitude, tá bom? Se for ser uma massa mola, todas as duas pimentadas, enraizadas, mandioquinhas crocantes, fica M sobre K, tá? O problema é que eu não tenho esse G. Esse G não pode, não tem força, interação gravitacional. Esse G vai ter que ser substituído pela aceleração, que aí só temos duas placas. O que você tem entre duas placas planas eletrizadas? Campo elétrico, né? Então, galerinha, nós vamos ter que achar, né, nesse caso, essa aceleração devido ao campo elétrico. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, primeiro, só para você relembrar, nós temos um campo elétrico que vai do mais para o menos. Né? Você tem aqui uma região de campo elétrico, tá? Tudo bem? É vetor. Bom, nesse caso, então, só tem simplesmente que analisar o seguinte: se só tem o campo elétrico, não tem interação. Se não tem interação gravitacional, não tem tração. Se não tem tração, não tem peso. Só fica ao relento do campo elétrico. Então, só tem força elétrica. Professor, então eu posso falar que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Sim, e quem é a força resultante? É a própria força de natureza elétrica, força do campo elétrico. É igual M vezes A. Só pela formulazinha do campo elétrico, que é a letra E, dá uma olhadinha, ó. E é igual em módulo, E é igual em módulo. É igual a quanto? Ali o campo elétrico foi dado Newton, quilonewton por coulomb. Newton por coulomb, força, dividido pela carga. Tudo bem? Aí você tem então essa força elétrica. Força de natureza elétrica é igual Q vezes E. É o famoso FIC, tá? Então fica ali, Q, já vou colocar, não precisa tirar mais o módulo, Q vezes E, que é o campo elétrico, é igual a M vezes quem? M vezes A. Tudo bem? Então você vai substituir.
Você pode até isolar o A, se você quiser. A é igual. Esse A vai entrar quem? No lugar do quem, professor? No lugar do G. Porque não tem naturezas gravitacionais ali, tá bom? Só tá ali. Mas por que, como é que ela vai para lá e para cá? Devido à força elétrica, tá bom? E nesse caso seria quem? Seria Q vezes E dividido pela massa. Tá? Tudo bem? Então, quanto que vai ser esse A aqui? Esse A vai ficar igual a quem? Vamos lá. Q foi dado 5 micro. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Vezes campo elétrico. 4 quilo. 4 vezes 10 a terceira. Sempre trabalhando no sistema internacional. E a massa? 10 gramas. 10 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Fica facinho a conta. Quer ver? Fica 10 a menos 3 lá em cima. Se subir, né? Fica 10 a terceira. Então fica, se o 10 a menos 3 do 10 vezes 10 a menos 3 sobe, fica 10 a terceira. Então fica 10 a menos 6 com 10 a terceira com 10 a terceira. Fica 10 a menos 6 com 10 a mais 6. Fica 1. Então, para a felicidade geral da nação, você corta esse com esse com esse. Tudo bem? Morreu. Então fica 20 por 10, galera. 20 por 10. Então você tem a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração que vai entrar aqui. Por quê? Porque não existe campo gravitacional. Ele falou que não existe atrações aí de natureza gravitacional. O A é a própria aceleração do campo elétrico. Então você vai colocar agora todas as duas pimentadas, enraizadas, lindas. Quanto que é o L? Foi dado o comprimento do pêndulo? Foi, professor. Ele vale 50 centímetros. Vamos colocar em metros. 0,5. Dividido por a aceleração. 2. Tudo bem? Continua sem medo. T é igual 2π, 2π, raiz quadrada, 0,5 sobre 2 dá 0,25. Meu Deus, eu não sei tirar a raiz de número com vírgula. Gente, você pode fazer que 0,25, você sabe muito bem que é 1/4, né? Ou 25 por 100, que dá 1/4. Nossa, professor, então dá para sair a raiz agora? Dá, gente. Fica, continua 2π, raiz de 1/4. Tira, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Pronto. 2 cancela com 2. Né? Você tem o período igual a π. Π o que, professor? Π segundos. Ele quer o período. Cadê o período? Período. É no sistema internacional. Segundos. Bonitinha a questão, né? Desde que ele falou que tire as forças de natureza gravitacionais. Beleza, galerinha? B de batalha. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para mais uma. 12. Considere que a massa da Terra seja igual a 6 vezes 10 a 24 kg e que sua velocidade escalar de translação ao redor do Sol seja de 30 km por segundo. A energia cinética da Terra nesse movimento é maior do que a energia de calor responsável pelo aumento da temperatura dos oceanos nos últimos anos, que é igual a 2,28 vezes 10 a 23 joules. De um fator aproximadamente de quanto? É maior quantas vezes? Um fator. Isso é legal, que seria aquele lance do início da física, né? Ordem de grandeza, bacana. Então vamos ver o seguinte, o que tem a ver essa questão? Primeiro, ele fala que quando você tem a Terra girando ao redor do Sol com essa velocidade e com essa massa da Terra, você tem aí uma energia cinética para calcular, não tem? Então vamos calcular a energia cinética da Terra, né? Com esse movimento de translação, tá? Então, energia cinética. Energia cinética, todos nós sabemos que é M vezes V ao quadrado dividido por 2. Tá? Então você tem uma energia cinética é igual. Quanto que é a massa, professor? Tá aí, ó. Massa da Terra. 6 vezes 10
a 24, vezes, né? Quanto? A velocidade, 30 quilômetros, passa quilômetro para metro, dá 1.000. Então fica 30 quilômetros, 30.000. 3 vezes 10 a quarta. Tudo bem, bem, ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Estou achando a energia cinética da Terra com o seu movimento de translação, tá? 6. 3 ao quadrado, vamos continuar aqui. 6 vezes 10 a 24, vezes 9, vezes 10 a oitava. Tudo isso dividido por 2. 2. Então fica energia cinética é igual. Bom, 6 vezes 9 dá 54. 54 sobre 2, 27. Então fica 27 vezes 10, né? 24 com 8 dá 32, né? O que? Joules. Tudo bem? Pode deixar assim por enquanto, tá? Bom, agora ele quer saber o seguinte: essa energia é maior? É. Quantas vezes maior em relação ao aumento de temperatura dos oceanos? Então aqui, pessoal, estou falando Terra, no seu movimento de translação. Agora, eu estou relacionando aqui com o oceano. E a energia desse oceano, pode colocar que, energia, pode colocar energia mesmo, energia do oceano, foi dado quanto? 2,28 vezes 10 a 23. Qual é o fator dessa energia do oceano ser menor que a energia cinética do movimento da Terra? O fator é a relação, que é o fator, né? O fator é quanto que a energia cinética é maior. Então vamos dividir, ó. Vamos colocar aqui energia cinética da Terra sobre a energia de temperatura dos oceanos. Perfeito? Só para você entender a ideia de quanto que vale. Fator é igual. Bom, agora é só dividir, pessoal. Quando você divide, né, você trabalha com notação científica, que é um número entre 1 e 10. Então, como você tem 27, você tem 2,28, vamos colocar 2,7, né? Então fica aqui, 2,7 vezes 10. Como eu tirei uma casa, aumenta aqui, 33, tá bom? Sobre 2,28 vezes 10 a 23. Galerinha, essa divisão, repare que 2,7 sobre 2,28 é 1, alguma coisa. Já está em notação científica, que é entre 1 e 10, né? Vou colocar aqui, vou chutar aqui, 1,2 vezes 10, 33 com 23, você subtrai 10. Esse é o fator de aumento, né? Agora, como ele quer saber a ordem de grandeza, né, em potência de base 10, só você pegar aqui, ó. Essa é a resposta. Essa é a chamada ordem de grandeza, né? Que está um número menor que 3,2. 1,2 fica 10 a décima. Se você chegasse e achasse 4,8, ou seja, a maior que 3,2, que é mais ou menos a raiz de 10, se você encontrar 4,8, 5 vezes 10 a décima, 4,2 vezes 10 a décima, 6,4 vezes 10 a décima, aí você aumentaria 1, seria 10 a 11, que nem tem ali. Tá bom, galerinha? Então a resposta da número 12, 10 elevado a décima, alternativa B, B de batalha. Galerinha, tô acabando um pouquinho agora com vocês, que eu vou fazer em 2 etapas para não alcançar muito, tá? Deu 1 hora e 38 minutos, 39 agora. Já vem a segunda parte da correção. Um abraço, galerinha. Premonições e Arduino.